Aqui hoje com a tarefa de compartilhar com você alguma coisa que Deus tem falado ao meu coração e eu quero dividir, quero poder partilhar algumas verdades que Deus tem trabalhado e selado dentro de mim através da vida do profeta Abacuque. E se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, eu já quero ganhar tempo com você, pedir que você abra comigo a sua Bíblia no profeta Abacuque. Tá na Bíblia mesmo, viu? E eu quero fazer hoje uma exposição breve desse livro do profeta Abacuque, de forma que a gente então reconheça dentro desse nosso percurso aqui hoje, a trajetória dele da dúvida à fé. Eu quero poder trabalhar com você nessa noite a maneira que Abacuque se relacionou com Deus, diante das suas crises, diante das suas dificuldades. E essa relação toda peculiar, toda singular do profeta, nos traz verdades sobre o processo que ele viveu, da dúvida à fé. Porque é verdade que existem momentos na nossa trajetória, na nossa relação com Deus, que a dúvida ela insiste em permanecer no nosso coração. Existem momentos que a dúvida não só insiste em permanecer, como também parece que ela não vai sair. Ou ao menos tem momentos que a gente precisa ou quer deixá-la de lado e adentrar um nível de fé, mas é quase que insignificante o nosso esforço. E o Abacuque, ele nos demonstra alguns princípios que nos faz perceber de que maneira nós podemos sair de um estado de dúvida, um estado de crise, por causa da maldade e tantas outras coisas, e trilhar o caminho da fé adentrando esse lugar. Eu quero abordar o primeiro ponto, que é o conflito da fé que Abacuque viveu, e o segundo é o triunfo da fé. Depois eu concluo com uma aplicação para nós, mas vamos perceber aqui como é que Deus fala conosco nessa exposição. Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 4, para a gente iniciar. Diz assim o texto: Oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Verso 2. Questiona o profeta. Perceba aqui no verso 2, o texto nos mostra que é uma questão, é um questionamento. E o questionamento é o seguinte: Ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Verso 4. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Vamos ver aqui rapidamente o conflito do profeta Abacuque. O primeiro conflito está relacionado àquilo que ele vê. E o que o profeta vê dentro do seu contexto? Ele vê a impiedade, a violência por todos os lados, as leis sendo violadas e os justos sofrendo. Os justos passando por dificuldades, por perseguições. E aquilo que o profeta vê na sua contemporaneidade, no seu tempo, é o que promove dentro dele esse primeiro questionamento na presença de Deus. E não é muito diferente do nosso tempo hoje em dia. Muitas vezes a gente olha ao nosso redor, tanta violência, tanta impiedade, tanto questionamento vem e sobe no nosso coração, nos fazendo então a ter um conflito na nossa fé. As dúvidas, elas começam a tomar o nosso interior de tal forma que nos parece que Deus então não está atento. E assim como o profeta Abacuque, muitas vezes nós questionamos: ó Deus, por que o Senhor me permite contemplar toda essa maldade? É como que de alguma maneira a questão ou questionamento de Abacuque revelasse a indignação sobre a suposta tolerância que Deus tinha a despeito da maldade. De acordo com o que Abacuque expõe para nós nesses versos,
É como que se Deus tolerasse toda essa maldade, como que se Deus estivesse indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo na sua época. É como que se para Abacuque, Deus estivesse vendo o sofrimento dos justos, o povo de Judá, e simplesmente ficasse de braços cruzados. Existem momentos na nossa vida que, enquanto a gente olha a maldade do mundo, a nossa relação com Deus, a nossa fé entra em conflito, porque é como se esse Deus que nós cremos fosse indiferente para essa maldade. Existem situações em que a gente se comporta como se nós amássemos o justo e Deus fosse indiferente para ele. Eu não sei você, mas teve momento onde eu tinha a impressão de que eu me importava mais com as pessoas do que o próprio Deus. A nossa vida, por vezes, com Deus, ela é afetada por essa falsa espiritualidade. Às vezes a gente quer ensinar Deus a ter compaixão de um povo por causa da maldade. E é exatamente esse conflito que Abacuque vive ao ver a maldade a respeito do povo justo. Ele não consegue encontrar um Deus justo olhando a injustiça que o povo justo sofria. Ele começa a ter questionamentos e dúvidas sobre o seu coração, porque o que ele vê é diferente daquilo que ele entendia e conhecia sobre o seu Deus. E a primeira resposta de Deus para esse primeiro conflito de Abacuque nos traz verdades profundas, do verso 5 ao 11. Então contemplai as nações e atentai, disse Deus, maravilhai-vos, porque eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel e impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Verso 7. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com suas próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que os leopardos, e mais ariscos e ligeiros que os lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como a águia, faminta que se apressa em devorar. Verso 9. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes. Riem diante de todos e de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra, por meio delas invadem todas as fortalezas. Então, passam com ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Diante do questionamento do profeta Abacuque, a despeito da maldade que o povo justo sofria, ou da perseguição, do sofrimento, a maldade que assolava esse povo, a resposta de Deus, ela é, embora muitas vezes não pareça que Deus está agindo, a resposta de Deus é a seguinte: no tempo certo, no próprio tempo, Deus castigará esse povo. No próprio tempo, no tempo certo. Às vezes nos parece que Deus está indiferente, sem dar resposta. É como se Deus não estivesse escutando o nosso clamor. A nossa relação com Deus brota mais dúvida do que verdade e convicção. E Deus para nós não atua. Mas a resposta de Deus é clara para nós nesse texto do profeta Abacuque. No tempo certo, no momento certo, Deus os castigará. O ímpio, no tempo certo, será castigado. Nós precisamos entender que na nossa relação com Deus, quando as dúvidas surgem, quando o conflito de fé ocorre no nosso interior, a nossa tendência de questionar, ela precisa ser movida não por uma mera e simples vontade de questionar a Deus, porque a justiça dele não é a nossa justiça. Nós precisamos entender que no nosso coração precisa ter a disposição de ouvir a resposta de Deus dentro de uma moralidade bíblica. Deus jamais deixará o ímpio impune.
E em contrapartida, o que Deus faz na verdade é dar tempo para que o ímpio, para que o pecador se arrependa. Essa misericórdia que muitas vezes Deus demonstra, não pode nos nossos conflitos de fé ser um elemento que nos afasta da relação com Deus em meio às crises. Muitas vezes nós não compactuamos de tamanha misericórdia que Deus tem em relação ao ímpio, a maldade que as pessoas colocam sobre os justos. Nós muitas vezes não conseguimos entender, e eu reconheço que é difícil, o justo sofrer e o ímpio prosperar. Mas isso de forma alguma na nossa relação com Deus pode ser um elemento que nos separa da intimidade. A disposição do nosso coração precisa ter um nível de misericórdia, esperando a resposta de Deus, que nos leva para uma justiça divina no tempo certo. Agora, o interessante é que a primeira resposta de Deus para o primeiro conflito da fé de Abacuque, produz um novo questionamento para o profeta. Quantas vezes você colocou questões, dúvidas diante do teu Deus, do nosso Deus, e as respostas de Deus, elas trouxeram em sua bagagem outra dúvida? Veja isso comigo. O segundo conflito que Abacuque viveu, ele se dá a partir da primeira resposta de Deus. Capítulo 1, versos 12 ao 17. Ó meu Deus, meu santo, porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás, e nós te seguiremos. Mas o Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo? Qual é a questão de Abacuque aqui? Deixa eu te explicar isso basicamente. Quando Abacuque questiona que o justo está sofrendo, Deus diz para ele assim, fica tranquilo, no tempo certo eu vou castigar esse povo. E quando Deus diz que vai castigar o povo, Deus diz, eu vou levantar os babilônios, os caldeus, para ser então a minha resposta de punição para esses ímpios. Só que esse povo que Deus estava levantando para trazer juízo, era um povo pior do que aqueles que eles iriam subjugar. Era um povo mais rebelde, mais orgulhoso, com atitudes mais vergonhosas do que o povo que eles iriam atacar. Abacuque olha isso e fala, Deus, é impossível, como é que o Senhor utiliza um grupo, um povo, uma nação que é menos justa do que essa? Eu não sei você, mas existem momentos que Deus toma algumas atitudes ou nos dá algumas respostas que no nosso nível de justiça não se encaixa. Ele continua no verso 13 assim, Abacuque continua, tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? 14. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e a ninguém deve satisfação? O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta. Por este motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graças à sua rede, vive em grande conforto e segurança e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade outras nações? Abacuque está dizendo assim, Deus, esse povo que o Senhor está levantando para julgar esses ímpios, é um povo que é pior do que eles, é mais rebelde, e quando eles conquistarem essa vitória sobre esses ímpios, eles vão sacrificar para os deuses deles. Eles vão dar glória aos deuses deles, que não são verdadeiros. É como se Abacuque estivesse dizendo, Deus, o Senhor está deixando com que grupos elevem adoração a outros deuses que não existem. É fato que Deus não quis dizer isso que Abacuque entendeu. Deus não quis demonstrar que outros deuses eram verdadeiros e que operavam milagres e davam vitórias para
para esses povos. O que na verdade Abacuque ainda não tinha entendido, se dá a partir da segunda resposta de Deus para esse segundo conflito dele. Embora os ímpios prosperem em suas iniquidades, os justos devem viver pela fé. Os caldeus, os babilônios, não ficarão impunes a Abacuque. Olha o que diz aqui no capítulo 2, versos 2 ao 5. Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Esse pode ser o tema central da carta ou desse livro do profeta Abacuque. O justo viverá pela fé. Verso 5 do capítulo 2. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo é impetuoso. É como o próprio Seol, a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. O justo viverá pela fé. E aqui, eu creio que é a grande virada no interior do profeta Abacuque. Diante dos seus conflitos de fé, diante da injustiça que ele enxerga no meio do seu povo, os seus questionamentos diante de Deus, ele consegue agora ouvir uma resposta que brota no seu interior com uma esperança. É um prenúncio daquilo que nós viveríamos no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1 traz exatamente essa verdade nos versos 15, 16 e 17. Todavia o justo viverá pela fé. Quando Abacuque ouve, é como se Abacuque começa a entender então, e ele sai de um conflito da fé para o triunfo da sua fé. É nisso que eu quero me deter contigo nessa noite. Na nossa relação com Deus, diante das nossas crises, diante das nossas problemáticas, as dúvidas surgirão, os conflitos surgirão, mas nós precisamos ouvir a resposta de Deus a nosso respeito. Nós, enquanto justos, mediante o sacrifício, a obra redentora de Cristo Jesus, nós precisamos viver pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos por aquilo que apalpamos. Nós, os justos, justificados em Jesus, nós vivemos pela fé. Quando nós temos o entendimento de que nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos, a gente consegue entender que a fé triunfa. Nós começamos a entender que a nossa vida, ainda que Deus muitas vezes possa não responder as nossas respostas do jeito que gostaríamos, nos dá um fio de esperança, e a nossa resposta a Ele deve ser a resposta que Abacuque tem ou dá a partir do capítulo 3, verso 1 e 2 do capítulo 3. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo de cântico, sob uma forma de confissão: ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Quando existe uma virada na vida do profeta Abacuque e ele trilha o caminho do conflito da fé para o triunfo da fé, ele faz uma oração de confissão e ele teme a Deus. O temor reverente se aposta da vida do profeta Abacuque. A oração de confissão e de reconhecimento dos grandes feitos, o clamor para que Deus continue fazendo a sua obra, começa a se apoderar do profeta Abacuque. Nos períodos de
crise, nos períodos de relacionamentos difíceis, nós precisamos ter essa chave de virada. A nossa mentalidade precisa ser capturada por esse pensamento: o justo vive por fé. Se o triunfo da fé alcança a minha vida e a sua vida, o temor reverente se aposta de nós. A nossa oração começa a resgatar a misericórdia de Deus. Nós começamos a clamar e lembrar pela misericórdia de Deus. O triunfo da fé nos faz temer a Deus. Quando nós fundamentamos a nossa vida enquanto justos, na fé em Cristo Jesus, nós não seremos daqueles que colocarão simplesmente dúvidas e conflitos diante do Senhor, mas nós entenderemos, ouviremos a voz dele, a resposta dele para nós. Essa chave vai virar e a fé triunfará em nós e através de nós. Nós não podemos dar espaço para o medo nesses dias. Nós não podemos dar espaço para o desespero, para a falta de esperança. Nós não podemos dar espaço para a incredulidade. As dúvidas e os conflitos não podem nortear a nossa vida, porque nós vivemos pela fé. A nossa vida é pela fé. Se nós somos justos em Cristo Jesus, se nós somos justificados em Cristo Jesus, nós precisamos nos apoderar da fé. A fé triunfa. Abacuque tem essa guinada. E não só percebe que a fé triunfa, tendo uma oração de confissão, temendo a Deus, como ele também se utiliza da história divina passada, como garantia da misericórdia de Deus no seu tempo. O que Abacuque faz? Ele traz à memória os feitos do Senhor, como uma garantia dos seus feitos na atualidade. Olha comigo, capítulo 3, dos versos 3 ao 16. Eu vou ler o 4 ao 6 e vou pular um pouco para a gente ganhar o tempo. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem de suas mãos, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. 6 do capítulo 3 de Abacuque. Eis que ele se deteve, e a terra estremeceu. Olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Em Abacuque, até o verso 16, ele resgata os feitos do Senhor, o poder do Senhor. Por quê? Porque quando nós transicionamos dos conflitos da fé para o triunfo da fé na nossa relação com Deus em meio às crises, a gente começa a enxergar os feitos do Senhor do passado, para nos dar base para crer que Ele fará tudo isso na continuidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo o que Deus fez no passado profetiza para aquilo que Ele pode fazer no futuro. Tudo que Deus fez outrora é uma profecia liberada de acordo com o seu poder, que nos avisa que Ele pode fazer de novo. Nós precisamos resgatar os feitos do Senhor na nossa comunidade, resgatar os feitos do Senhor na nossa vida pessoal, e crer que isso pode ser uma profecia para aquilo que Deus pode fazer ainda na continuidade. Nós não podemos simplesmente esquecer dos feitos do Senhor na nossa cidade, na nossa nação, na nossa vida, na nossa comunidade, como que se Ele não pudesse fazer novamente. Quando o triunfo da fé se apodera de nós, a gente transiciona da dúvida e agora nós cremos que Deus tem poder para todas as coisas. O que nós não podemos é ficar fadado ao conflito e à dúvida, aos questionamentos céticos, a dúvida incessante que na verdade petrifica o nosso coração. Nós muitas vezes temos uma servidura, nós somos um povo rebelde, nós muitas vezes não queremos ouvir o que Deus está falando. Mas vamos resgatar os feitos do Senhor, vamos resgatar o poderoso poder dEle, a atuação dEle na nossa vida, na nossa nação, no decorrer da história, e assim crer que Ele pode continuar fazendo, e fará, por mim, por você, por nós, na nossa nação. Abacuque, ele resgata a história, e certa vez, meu pastor Reinaldo me disse, que quem não respeita a história, não faz história. Eu quero convidar você a respeitar a história
que Deus tem. Essa história que Deus tem é uma história de poder infinito. E independente se nós não crermos na história que Deus tem, Hebreus 13 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus tem uma história. Enquanto aqui na terra nós precisamos também não só respeitar a história de homens que estão à nossa frente, como também resgatar a história da divindade poderosa, o único Deus. Deus tem uma história. Deus, Ele é o detentor da história. Deus, Ele tem poder para fazer o que Ele já fez e Ele tem poder para criar algo novo na história. Só que para a gente poder viver isso, nós precisamos nos apropriar do triunfo da fé. O justo viverá pela fé. Abacuque, então, a partir dessa chave que vira no seu interior, nos parece que ele aprende a lição de fé. Nos capítulo 3, versos 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas no aprisco, e o gado morra nos currais. Olha o que Abacuque diz: eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me caminhar por lugares altos. Abacuque aprende a lição. Sejam quais forem as circunstâncias do seu povo, seja o mais tenebroso cenário sem esperança, que seja o futuro de insegurança ou incerto, assim como Abacuque, nós precisamos tomar uma decisão de, pela fé, se alegrar no Senhor. Por quê? Ele é soberano. O Senhor Deus é o soberano. Deus é o detentor da história. E Ele já predisse antes: o justo viverá pela fé. Nas nossas crises, nos nossos momentos de dificuldade, quando a dúvida brotar no seu coração, quando o conflito aparentemente for mais expressivo do que a fé no seu interior, se aproprie do triunfo da fé. 1 João diz que a fé é o triunfo que vence o mundo. Eu não consigo entender um povo que diz que crê em Deus, num Deus soberano, com medo da morte. Eu não consigo entender um povo que professa fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, com medo da morte. E eu não quero aqui ser insensível e não reconhecer que a morte pode trazer lá as suas inseguranças. Mas se nós cremos somente nessa vida, de acordo com a Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo, nós somos os mais miseráveis. Não faz sentido nós falarmos de evangelho. Não faz sentido nós falarmos de fé, se diante de uma pandemia, de um caos, nós tenhamos medo. Eu não estou dizendo que nós não temos que respeitar ordenanças de autoridades. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser prudentes. Eu não estou dizendo que nós temos que ser inconsequentes. Mas o que eu estou dizendo é que o povo de Deus precisa viver pela fé. O medo não pode nos abater. A insegurança não pode nos abater. A desconfiança de que Deus perdeu o controle não pode tomar a nossa vida. Deus é soberano. Eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão e minha irmã. Eu quero levar você a se apossar do triunfo da fé. O justo vive por fé. Vivam por fé. Vamos viver por fé. A gente não vive por aquilo que nós vemos. Nós não vivemos por aquilo que apalpamos.
Nós não vivemos pelas coisas que são concretas, ainda que nós estejamos nesse mundo. Eu quero encorajar você a voltar a ter uma mentalidade de cidadão dos céus, que vive pela fé. Se viver, nós vivemos pelo Senhor. Se morrer, nós morreremos para o Senhor. Vamos ter fé. Vamos. Deus é soberano. Ele não perdeu o controle da história. Vamos! Nós precisamos sair da dúvida da fé. Nós precisamos trilhar o caminho da fé. A postura do profeta diante das suas crises na relação com Deus nos ajuda nas nossas crises, na nossa relação com Deus. Nós enxergamos um Abacuque subindo a torre de vigia. Diante dessas crises, dessas dificuldades, dos conflitos, vamos subir a torre de vigia, vamos buscar as respostas de Deus, que as dúvidas e os conflitos existam, mas então, vamos ao lugar certo, na pessoa certa, buscar a resposta certa. Abacuque, ele sobe na torre da vigia, ele diz assim: eu vou ficar aqui até o Senhor me responder. Tenhamos coragem de adentrar o nosso quarto e ficar lá até que o Senhor nos responda. Que a incredulidade e a dúvida não tome conta do nosso interior a ponto de nós ficarmos somente sentados na frente da televisão, se questionando pela maldade, pela iniquidade, porque os justos sofrem, porque os ímpios prosperam, e simplesmente não ter respostas. Nós podemos pegar o exemplo de Abacuque, que a partir do momento que houve a resposta de Deus, ele então decide esperar com paciência e tranquilidade o que o Senhor disse que ia acontecer. Vamos esperar com paciência e tranquilidade o que o Senhor está fazendo nas nações dessa terra. Vamos esperar com paciência e tranquilidade que a resposta virá. Eu sei que nesse contexto a resposta estava associada ao julgamento do povo que oprimia o justo. Mas se aplica a qualquer contexto. Vamos esperar com paciência o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo no Brasil, o que Deus está fazendo em São Vicente, na nossa cidade, e o que Deus está fazendo na nossa comunidade. Mas eu apelo em o nome de Jesus Cristo, como profeta de Deus, não tenha medo. Viva por fé, vamos viver pela fé. Dessa forma, eu não só encorajo você, pois eu me sinto encorajado também. Vamos dar passos de fé. Vamos viver o que Deus tem para nós nesse ano como igreja. Vamos viver o que Deus tem para nós pessoalmente. Vamos viver o que Deus tem para nós como nação brasileira. Nós precisamos trilhar o caminho da dúvida e da fé. Chega de incredulidade no meio do nosso povo. Chega de incredulidade na nossa cidade. Chega de incredulidade na casa de Deus. Chega de incredulidade na nação brasileira. Cremos em Jesus. Cremos na sua morte. Cremos na sua ressurreição. E cremos que Ele voltará. Pai, nós sabemos que o Senhor nunca perdeu o controle da história. Nós cremos que o Senhor tem controlado as nações, a nossa nação e a nossa cidade. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver por fé. Ajuda-nos, Senhor, a viver por fé. Ó Deus, encoraja-nos pela Tua palavra. Ó Deus, levanta o Teu exército, Senhor. Levanta homens e mulheres nessa cidade, Senhor, que não temem nada senão o Senhor mesmo, que não temem nada senão a desobediência a Ti. Levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres com ousadia, com fervor, com caráter, Senhor, com uma vida de santidade, ó Deus. Homens e mulheres que não têm o que esconder, homens e mulheres que não têm o que deixar oculto, homens e mulheres da luz,
Levanta-nos nessa cidade, levanta-nos, Senhor, nessa nação, leva-nos ao nível de fé, Deus, leva-nos a viver, Deus, esse momento de dificuldade, sem imprudência, sem meninice, mas com uma fé ousada, Senhor, com espírito de ousadia, Deus, com uma fé fervorosa, que nos leva a desfrutar das Tuas verdades, que nos leva, Senhor, a demonstrar para a sociedade o Deus que nós cremos. Ó Deus, livra o nosso interior de toda apatia, livra, Senhor, o nosso coração de todo medo, Senhor, em nome de Jesus, livra as nossas consciências, ó Deus, daquilo que nós aprovamos. Ó Senhor, a Tua palavra diz em Romanos 14, bem-aventurado aquele que não condena o que aprova. Senhor, nós queremos no nosso coração ter uma atitude de fé verdadeira, Senhor, e não condenar na nossa consciência o que temos aprovado diante do público. Ó Deus, levanta um exército de fé, de homens e mulheres de fé, na CBP, em São Vicente e no Brasil. E assim, o Senhor cumpra a parte da história que o Senhor quer cumprir no ano de 2020. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero empoderar você de fé nessa noite. Chega de incredulidade. Chega de medo. Em nome de Jesus, seja empoderado pela fé. A fé em Jesus. Se vivemos, vivemos para Ele. E se morremos, morremos para Ele também. Vamos ser cheios de fé, assim como Estevão, assim como Barnabé, assim como esses homens que nós temos visto nas Escrituras. Desse jeito nós vamos mostrar para a sociedade que o Deus que nós cremos é o único Deus. Em nome de Jesus. Amém?